Pode começar 102. Tá certo, muito obrigado. Vou começar a coletiva com o técnico Maurício Barbieri, aqui pela 102 FM. Boa noite, Barbieri, Tarso Costa, da 102 FM. Prazer estar falando com você. Primeiro, parabéns pela vitória. São muitos assuntos a serem desdobrados, evidentemente, na coletiva, não só sobre o jogo, mas também sobre o momento que a equipe vive. Mas falando primeiramente do jogo, queria que você fizesse uma avaliação desse adversário do Bragantino, Vasco da Gama, que chegou comandado pelo Luxemburgo para tentar tirar a equipe de uma situação delicada, lutando contra o rebaixamento. E todos nós sabemos aí que o Luxemburgo trabalha muito essa parte da motivação. E aí a sua estratégia, além de, claro, armar a equipe de forma bastante intensa, agressiva como sempre, foi pedir para os jogadores igualarem na questão da motivação, porque igualando na motivação, na pegada com o Vasco da Gama, o Bragantino dominaria o jogo, não perderia, e foi o que aconteceu. Acabou demonstrando a sua superioridade dentro de campo, convertida nesse placar por 4-1. Boa noite, Tarso, obrigado, é um prazer falar com você também. A gente sabia que era um jogo que poderia ser complicado, como até acabou em alguns momentos ficando um pouco mais perigoso, né? Você falou bem, o Luxemburgo é uma referência como treinador brasileiro, sabe armar bem as equipes ali. Eu acho que a gente conversou bastante, independente de igualar a questão da vontade do Vasco, mas de manter o mesmo nível de agressividade e intensidade, de entender que era um jogo fundamental também para as nossas aspirações de subir na tabela, né, que foi o que a gente conseguiu com a vitória. Eu acho que a gente entrou e fez um primeiro tempo muito bom, onde a gente saiu na frente e poderia e teve oportunidade para fazer mais gols. Eu acho até que o placar poderia ter sido maior no primeiro tempo. Eles não me lembro de terem ameaçado em nenhum momento. No segundo tempo, eles voltaram um pouquinho com as trocas mais intensas, um pouco mais agressivos. A gente soube suportar e equilibrar e foi muito feliz em aproveitar as oportunidades e fazer os gols que a gente teve pela frente. Acho que é mais uma grande vitória que a gente tem, muito merecida. Boa noite, Maurício. Gabriel Milani, aqui da Alfamix FM, Nova Norte, equipe Futebol Total. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino alcançou a colocação que dá acesso à zona de classificação para a Sul-Americana. Hoje, nós estamos já na parte de cima da tabela. Os objetivos, pouco a pouco, vêm sendo alcançados da forma que você deseja? Boa noite, Gabriel. Eu acho que sim. A gente, como eu sempre venho frisando, pensa jogo a jogo. É claro que se a gente for ganhando todos os jogos que tem pela frente, a gente vai subir cada vez mais. No momento, a gente está numa posição que a gente entende que é mérito e que tem condição de estar. Agora, tem mais jogos pela frente. A gente tem que se permitir também sonhar mais, mas sempre com os pés no chão e avaliando jogo a jogo. Boa noite, Barbieri. Parabéns pelo resultado de hoje. Mário, por gente vai. Como você avalia a partida de hoje? O Bragantino foi muito superior ao Vasco da Gama, teve 20 finalizações em campo, mas a gente não pode esquecer sobre o setor defensivo do Bragantino. Mesmo com a falha do Cleiton, o único gol do Vasco da Gama, a gente viu uma evolução grande no setor defensivo. Como você avalia, principalmente a defesa, nesses últimos jogos do campeonato? Boa noite, Mário. Eu acho que a defesa evoluiu bastante, não só nesses jogos, mas, enfim, a partir de um determinado momento do início do trabalho, né? Quando eu cheguei, a gente acabava tomando muitos gols e tem os números que comprovam isso. À medida que a gente foi ajustando todos os setores, a defesa também evoluiu, né? Eu acho que a questão defensiva é um trabalho de todos, não apenas do setor de defesa. Os homens de frente têm contribuído muito pressionando o adversário, não deixando o adversário respirar, não dando oportunidade para que eles tenham lucidez para fazer boas escolhas. Isso é fundamental. As bolas acabam chegando mais disputadas no setor de defesa e ali esse setor tem sido capaz de se impor, de ganhar, assim como também tem participado bastante na criação do ataque,
Vocês têm visto aí os zagueiros com iniciativa e liberdade para avançar, para buscar os passes. Eu acho que é uma evolução da equipe como um todo. Maurício, boa noite, é o Danilo do GE. Essa foi a quarta vitória do Bragantino por 4 gols. Queria que você falasse dessa marca aí, né, da equipe, mais um jogo marcando 4 gols, dessa evolução, né, do time aí de agora tá finalizando melhor. Como você vê isso? Boa noite, Danilo. Eu acho que é consequência da postura, da mentalidade que a equipe tem apresentado. Quando faz um gol, não recua, não fica se defendendo, procura atacar o adversário, procura continuar criando oportunidades, ainda busca sempre atacar o gol adversário quando tem as chances. Eu acho que é mérito da dedicação, do comprometimento e, como volto a dizer, da mentalidade que os jogadores têm aplicado nos jogos. A gente fica muito feliz. Maurício, boa noite, Angelito da TV Bandeirantes. Primeiramente, parabéns aí pela vitória, mais um placar elástico, né? Faltando 7 rodadas para a conclusão do Brasileirão, você já encontrou o formato da equipe e da sua maneira de jogar até o final do campeonato, ou ainda necessita alguns ajustes? E se necessita alguns ajustes, seriam estes na defesa? Boa noite, Angelito, obrigado. Eu acho que a gente evoluiu bastante dentro de uma forma de jogar. Sempre existem ajustes e detalhes a serem corrigidos e a ser feitos. A gente agora está num período em que está tendo pouca possibilidade de treinamento, então tem mais recuperado os jogadores e tentado atacar situações com vídeo, chamando os jogadores individualmente, tentando corrigir alguns detalhes, porque é o que o período nos permite, em função... a gente virou o ano, né? Os jogadores sem férias, enfim, tem mais um mês de competição pela frente, então a gente precisa ter muito cuidado, não é uma situação normal, é um momento atípico e uma situação atípica também em relação à carga de treinamento, à carga de jogos e tudo mais, mas sempre existem detalhes a evoluir. Eu acho que, eu não diria que a defesa seria um setor com atenção especial. Eu acho que todos os setores merecem atenção. A gente tem buscado possibilidades e alternativas. O Ramires hoje começou jogando, há muito tempo ele não começava, fez um gol, teve uma boa atuação, não vinha com ritmo, saiu, né, para dar um exemplo, né, e a gente vem tentando criar outras opções com outros jogadores. Então a gente tem muito a evoluir em relação ao padrão e, assim que o tempo nos permitir, também passar a criar variações, porque é evidente que, da mesma maneira que a gente estuda os adversários, cada vez mais eles vão nos estudar também. Maurício, é Silvio Loureiro, do Bragança Jornal. Boa noite, mais uma vez, prazer em ouvi-lo. Parabéns pelo resultado, pela exibição. Já está se tornando até repetitivo, né, Maurício? Te parabenizar, mas é gostoso, é muito melhor parabenizar e acompanhar essas exibições do que até o que nós já acompanhamos ao longo desse campeonato, que chegou a nos preocupar durante uma etapa. E é sobre isso, Maurício, que eu queria fazer a colocação para você, para que você pudesse fazer uma recapitulação agora, desde a sua chegada no Bragantino. O Bragantino vivia um momento muito delicado, um momento difícil. Você aceitou o desafio. Nós sabíamos que o segundo turno, pela pontuação conquistada no primeiro turno, o segundo turno historicamente sempre é mais difícil, é mais disputado, é mais competitivo. Tá? O que mudou nesse tempo todo e como você encontrou o grupo quando você chegou? E essa diferença notória de hoje, o que aconteceu, além, claro, do trabalho de vocês no dia a dia, Maurício? Bom, boa noite, Silvio. É sempre um prazer falar com você também. Eu agradeço os parabéns, não tomo eles como algo pessoal, né? Eu sei que a vitória sempre é do clube como um todo, dos jogadores, da comissão, dos demais funcionários. Essa é a maior satisfação que a gente tem. Então, eu agradeço, fico muito feliz que todos nós que temos trabalhado tanto e com tanta dedicação, estamos nesse momento colhendo alguns frutos desse trabalho, né? Em relação ao que você perguntou, sempre é um momento delicado para qualquer equipe, quando você começa de uma maneira muito ruim o campeonato, como foi o caso, porque você tem que fazer ajustes com a competição em andamento, às vezes sem tempo para treinar, às vezes tendo que recuperar situações de parte anímica, de motivação, de confiança, né? Eu não gostaria de pensar algo em especial, eu acho que foi um conjunto de muitos fatores e, nesse sentido, eu tenho que fazer um agradecimento primeiro à oportunidade que eu tive,
pela direção, em segundo pelo apoio, pela confiança, para que a gente pudesse desenvolver os processos, sempre tendo em mente que o resultado iria vir, que a gente não controla muitas vezes quando ele vai vir, como vai acontecer, né? Mas sabia que ele ia vir. É um pouquinho como quando você planta uma pequena semente, você vai regando a árvore, enfim, você sabe que os frutos vão chegar, você não sabe exatamente quando, né? Então, foi isso que a gente fez. Começou a trabalhar em todas as partes, na questão da organização, como respeitar as características dos jogadores, como potencializar o que eles têm de melhor, como diminuir um pouquinho eventuais vulnerabilidades e trabalhar em cima delas. Eu acho que isso é fundamental também. Entender melhor o elenco, criar um clima de compromisso, de coesão, de participação de todos. Nesse sentido, o gol do Hurtado hoje me deixa muito feliz. É um momento em que, não me lembro há quantos dias atrás ou semanas, mas tem se falado muito que não sai gols de falta no Campeonato Brasileiro, né? E aí falavam, claro, dos jogadores brasileiros. Eu sei que não é o caso do Hurtado, é um jogador estrangeiro, mas ele se dedica muito a essas cobranças de falta e fez uma cobrança belíssima. Então isso é fruto do trabalho, da dedicação dele, da comissão e do clube como um todo. Eu acho que a gente está vivendo um momento bom, especial, que a gente ainda precisa manter os pés no chão, porque existem jogos pela frente ainda, e a nossa expectativa é continuar vencendo e crescendo e de repente colher frutos aí que as pessoas não imaginavam que pudessem ser colhidos, mas sempre com os pés no chão e sempre pensando no próximo adversário. Barbieri, Emerson, Rádio 102 FM, boa noite. Outra oportunidade, você até disse que nem sempre quando você perde tá tudo errado, nem sempre quando você ganha tá tudo certo. Queria te perguntar sobre duas posições no time do Bragantino. A gente vem observando que o Hurtado já vinha algumas partidas entrando bem e pedindo passagem nesse time, e o Ítalo vem numa fase que não é boa para um centroavante. E te perguntar também sobre o gol do Bragantino, porque o Cleiton já tinha tomado um gol de cobertura no primeiro turno, hoje quase tomou um gol de cobertura, falhou no gol do Vasco, ficou em outros lances até de uma certa maneira inseguro. Aquele primeiro lance do gol do Atlético Mineiro também no cruzamento, ficamos na questão de avaliação se o posicionamento foi certo ou não. Quais são esses critérios para manutenção de atletas nesse sentido? Porque como agora a gente só tem a referência do jogo e não podemos acompanhar devido à pandemia os treinos, a informação ela fica muito restrita ao trabalho de jogo. E em alguns momentos nós víamos o Júlio no gol muito bem e acabou indo para o banco. E essa sequência do Cleiton como titular, queria que você falasse um pouco sobre essa questão, sobre esses critérios para a manutenção de determinados atletas. Boa noite. Em princípio, o critério é técnico, não existe dúvida em relação a isso. O Cleiton é um goleiro de seleção brasileira, seleção olímpica. Você mesmo citou o jogo do Atlético Mineiro, eu vou lembrar um lance no início do jogo contra o Atlético Mineiro, uma bola de fora da área que ele fez uma defesa fundamental para a gente. É claro que a gente sabe, como no caso do gol de hoje, que houve uma falha normal, o próprio Cleiton sabe, ele se cobra bastante, ele vai trabalhar. O meu papel não é fazer caça às bruxas, nem criar um ambiente de desconfiança em relação a nenhum atleta. Então, um erro ele precisa ser trabalhado e precisa ser corrigido, né? Não precisa existir uma punição em função de erro, assim como outros atletas já cometeram erros em outras oportunidades. E o trabalho da semana é que determina aquele que vai jogar ou não. O Hurtado vem numa crescente muito boa, ele já teve um momento muito bom, acabou ficando fora por conta de uma convocação para a seleção em que ele não teve oportunidade de jogar, e aí ficou quase 10 dias, um pouco mais se eu não me engano. Quando voltou com um ritmo um pouquinho menor, mas vem trabalhando, vem se dedicando. E como eu tenho dito sempre, o critério é sempre em relação ao que a gente faz na semana, quando a gente tem possibilidade de realizar os trabalhos, sempre pensando em colocar a melhor equipe dentro de campo. É isso que norteia o meu trabalho. Pode ser que eventualmente eu cometa erros, como qualquer ser humano, é normal, mas sempre com o intuito de fazer a melhor escolha e sempre estar mais próximo possível dos acertos. Barbieri, Sérgio Loredo, tudo bem? Bem, Sérgio, boa noite. Ô, Barbieri, são duas questões, por favor. A primeira, depois de uma vitória dessa por 4-1, é difícil a gente não exaltar e não mostrar a qualidade do que foi apresentado. Mas se você tivesse que cobrar o elenco agora, pós-jogo, amanhã, depois, você cobraria talvez pela demora de decidir, de definir o jogo? Talvez o time pudesse ter definido o jogo muito antes
principalmente no primeiro tempo. Até acho que teve muitas chances de fazer um placar até maior, e de repente quando o Vasco fez aquele 2-1, deu uma esperança para o Vasco que ele poderia chegar ao empate, que não seria merecido, né? Que o Vasco não fez absolutamente nada ao longo da partida. Então, essa é uma questão. E a outra que o torcedor, é claro, tenho certeza, está imaginando agora em casa, a gente tem o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos maiores jogadores da competição, que é agora o capitão do time. Até quando você acha que a sua diretoria, vocês vão conseguir manter esse craque vestindo a camisa do Red Bull Bragantino? Bom, boa noite, Sérgio. Primeiro, sobre a primeira pergunta, né? Em relação à cobrança, eu fiz essa cobrança no vestiário, né? Mas agora, eu acho que a palavra cobrança às vezes traz uma conotação um pouco diferente do que efetivamente deveria ser, né? A gente conversou no vestiário que tinha tido muitas possibilidades no primeiro tempo, que a gente precisava ser mais efetivo. A impressão que a gente teve é que o Vasco estava jogando por uma bola e quase sempre durante 90 minutos o adversário acaba tendo pelo menos uma bola. Então a gente conversou sobre isso de ser mais efetivo. Agora, quando digo em relação à palavra cobrança, é o seguinte, não é porque eu vou gritar mais alto que os jogadores vão acertar o gol, né? Eu preciso passar tranquilidade, confiança. A gente falou sobre isso em outras oportunidades. Muitas vezes a questão da finalização não é uma questão meramente técnica, né? Envolve o componente de equilíbrio emocional na hora, no lance, uma série de circunstâncias, posicionamento do adversário. Enfim, como é que eu vou cobrar o Elinho do chute que ele deu? Ele deu um baita de um balaço, bateu em 2 traves, correu o gol inteiro, eu vou dar uma dura no Elinho? Não tem como, ele procurou fazer o melhor, né? O que a gente conversou era isso, de tentar, assim que a gente tivesse as oportunidades, ser um pouquinho mais efetivo nesse sentido, né? E eu acho que a gente foi no segundo tempo, eu acho que o Vasco tentou equilibrar um pouco as forças, mas a gente foi muito superior e fez por merecer não só a vitória, quanto o placar. Em relação ao Claudinho, eu acho que é um jogador que teve uma evolução e desenvolvimento fantástico. Antes da minha chegada, ele não vinha atuando com regularidade. E não é só a questão de passar a atuar, mas o desenvolvimento que ele teve, né, o crescimento que ele teve. Eu acho que por isso que ele está usando a faixa de capitão também, a maturidade e desenvolvimento dele. Em relação à sua pergunta de até quando, eu acho que a gente deve desfrutar que a gente tem o Claudinho hoje, que ele está fazendo um grande campeonato, grandes exibições. É um prazer ver ele jogar, é um prazer poder estar assistindo ao Claudinho jogar. Espero que ele fique por bastante tempo, que nos ajude a desenvolver e continuar crescendo a equipe. Eu não tenho como te responder sobre essa questão de prazo, nem quero me preocupar com isso nesse sentido. A ideia é que ele continue se desenvolvendo, crescendo assim como equipe, que a gente possa ainda continuar apresentando exibições como a de hoje. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Eu queria que você comentasse sobre o segundo gol. Pra gente aqui pareceu que foi uma jogada ensaiada do Arthur pro Claudinho. Ele que é bom de fora da área também. Eu queria que você comentasse sobre os chutes dele, né? Ele tem vários gols de fora da área. Se eu não me engano, o jogador que tem mais gols de fora da área. Agora tá um gol do Galhardo na competição. Eu queria que você comentasse. Eu acho que eu caí. Um gol excepcional. Um gol excepcional, uma combinação deles de muita inteligência do Arthur e oportunismo e qualidade fenomenal do Claudinho, não tem que falar. Um gol para passar aí umas 20, 30 vezes, pelo menos. Acho que foi um gol fantástico, o mérito deles, do trabalho, da dedicação deles. Acho que todos nós, claro, exceção a torcida do Vasco aí, ficamos contentes de ver um gol bonito como esse. Maurício, é o Danilo do GE de novo. Agora o próximo jogo, né, o Corinthians, um adversário ali que está perto na tabela. Como que você vê essa partida? Eu sei que você ainda vai estudar ainda durante a semana esse jogo, mas o que dá para você já adiantar sobre essa partida lá na Arena? Não, difícil, um desafio enorme. O Corinthians é uma equipe de tradição gigantesca, enfim, um clube de um tamanho gigante, né? Não só a nível nacional, mas a nível continental, a nível mundial. Vinha num momento muito bom até esse último jogo contra o Palmeiras, vinha numa crescente, numa evolução. Eu ainda não analisei esse jogo com calma, vou fazer isso a partir de amanhã. Eu acho que a gente tem um desafio grande, eles sempre costumam ter um desempenho muito bom jogando na sua casa, e a gente sabe que vai ter que trabalhar e se esforçar bastante para estar à altura desse desafio.
Silvio, vai você, que o Angelito não vai perguntar. Ok. Maurício, com relação a você dizia aí, o jogo do Corinthians, ainda vai avaliar, claro, o Corinthians também joga ainda nessa rodada contra o Sport Recife. O Corinthians teve uma atuação muito ruim diante do Palmeiras. Não é normal a gente ver um time como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, de repente ter 2, 3 partidas nas sequências ruins. Enfim, o meio-campo do Corinthians teve uma atuação assim abaixo da crítica, deu muito espaço ao Palmeiras. Se repetir isso, claro que inegável vai facilitar as coisas para você, ou para o seu time, mas isso vocês ainda vão estudar, ainda vão analisar. Você falou ainda um pouco do futuro do Claudinho, que não dá para falar, é melhor curtir o momento. Nós temos o Campeonato Brasileiro terminando no dia 24 de fevereiro e o Campeonato Paulista terminando no dia 28 de fevereiro. E aí, começando no 28 de fevereiro. Aí eu pergunto, e o contrato do Maurício Barbieri com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino? Porque a princípio nós temos informação que até o final do Brasileiro. Vocês já estão conversando, você já renovou? Como é que fica a situação do futuro do Barbieri à frente da equipe? Não, a gente está conversando, as coisas estão caminhando num ritmo muito bom, no sentido muito bom. E é isso, a gente está conversando sim, já começou essa conversa. Beleza? Mais alguém, pessoal? Lucas Tarso, da 102 FM. Maurício, mais uma da minha parte, por favor. Até onde o Bragantino pode chegar? Dá para ambicionar a Libertadores? Porque sabemos aí que tem 2 brasileiros na final da Libertadores, né? Palmeiras e Santos, a Copa do Brasil também com o envolvimento do Palmeiras e do Grêmio, e aí abrindo mais vagas para a Libertadores. Hoje o Braga, em 10º lugar, tem 41 pontos, o 7º colocado, que é o Fluminense, tem 47, o Santos, que é o 8º, tem 45, ou seja, a pontuação está próxima. Vai procurar passagens para os jogadores, vão ambicionar a Libertadores, dá para chegar lá, mano? Olha, a gente vem num momento muito bom, a gente tem, se eu não me engano, 3 desafios ainda contra equipes da parte de cima da tabela, uma que acabou de assumir a liderança do campeonato hoje. Eu acho que o desempenho que a gente tem demonstrado nos dá confiança de que a gente pode fazer excelentes jogos contra essas equipes que estão em cima. Na parte de baixo, a gente sabe que sempre são jogos complicados. Então, assim, eu não gostaria de dizer a você uma projeção, mas a partir do momento que a gente está disputando os pontos, a gente vai fazer de tudo para conquistar o maior número de pontos possível. E se isso for possível, eu acho que vai ser a coroação de um trabalho excelente que a gente vem fazendo. Mas volto a dizer que o foco é pensar jogo a jogo e no desafio que a gente tem, que é um grande desafio na próxima segunda-feira contra o Corinthians. Beleza, Maurício? Obrigado. Valeu, pessoal. Já mando o restante da programação para vocês.